Exatamente 5 minutos depois de a porta da frente se fechar e o carro sair da garagem, um estafeta passa pelo endereço e pousa uma caixa castanha no alpendre. A encomenda foi feita na noite anterior, algures naquele intervalo nebuloso entre o scroll interminável no ecrã e o adormecer. Esta caixa é apenas uma das aproximadamente 36 milhões programadas para chegar às portas de casas americanas nas próximas 10 horas. Um ritual diário que revela até que ponto o desejo por entregas ao domicílio rápidas e sem complicações se enraizou na vida cotidiana. Dentro da caixa há uma trituradora de papel, $59,99, sem custos de envio. No contexto dos produtos de consumo atuais, dificilmente se classificaria como algo complexo. 40 peças no total, cada uma fabricada com materiais comuns e amplamente disponíveis em qualquer mercado. E ainda assim, reunir essas 40 partes num único produto exigiu uma cadeia de acontecimentos que se estendeu por mais de 500 mil de quilômetros, tocou centenas de instalações industriais em vários continentes, atravessou dezenas de países e dependeu do trabalho de milhares de pessoas. A história começa num lugar que a maioria das pessoas nunca visitará. Nas profundezas do território do norte da Austrália, a mina Alcan-Gove extrai 12 milhões e meio de toneladas de bauxite do solo todos os anos. A Austrália ocupa o topo da classificação mundial na produção desta matéria-prima, e esta operação é uma das que mais contribui para esse título. O terreno abrangido pela mina é tão vasto e tão isolado que funciona na prática como o quarto maior núcleo habitacional de um território com aproximadamente o dobro da área de França. Mas o número de pessoas que ali residem de forma permanente não chegaria a encher um pequeno bloco de apartamentos. Quase ninguém presente no local em determinado momento considera aquilo sua casa. As pessoas chegam de avião, cumprem a sua escala de trabalho e regressam de avião para onde vieram assim que o turno termina. Se isso soa vagamente cinematográfico, talvez ajude saber que a rua principal do complexo se chama Pandora e que a fauna local é indiscutivelmente tão perigosa como qualquer criatura inventada para o grande ecrã. O processo de extração em si, por outro lado, é surpreendentemente simples. A bauxite não está enterrada, está mesmo à superfície do solo. As equipas detonam a camada superior do terreno e carregam a terra fragmentada em caminhões do tamanho de pequenas casas. É um método tosco e sem qualquer sofisticação, mas cumpre a sua função com eficiência e custo reduzido. A única consequência inevitável é visual. As grandes cicatrizes vermelhas deixadas na paisagem são claramente visíveis do espaço. Depois de recolhido, o minério bruto percorre 18 quilômetros numa passadeira rolante até chegar a um pátio de processamento e armazenamento situado na extremidade da península, onde o óxido de alumínio é extraído e separado de todas as restantes substâncias. Fica em armazenamento até que um comprador providencie um navio graneleiro para atracar no terminal de embarque exclusivo da mina. Em seguida, outra passadeira rolante transporta o material até um navio, ancorado a cerca de 2,5 km da costa. Estas embarcações pertencem à categoria mais elevada dos cargueiros graneleiros em operação nos oceanos, e encontram-se tão longe da costa porque o litoral é demasiado raso para os receber sem uma infraestrutura portuária de águas profundas construída especificamente para esse fim. O tipo de investimento que simplesmente não existe ali. O terminal opera apenas com 2 produtos. O minério bruto sai num tipo de navio e o gasóleo pesado chega noutro. Esse combustível abastece uma central elétrica autônoma que mantém tanto a operação industrial como a pequena localidade a funcionar. Como tanto o minério como o combustível podem ser transportados por passadeira ou tubagem, faz muito mais sentido levar a carga até ao navio do que tentar aproximar uma embarcação desse porte de uma costa tão rasa. Uma vez carregado e em movimento, o que equivale a uma quantidade muito grande de terra processada, parte numa travessia de 3 semanas, pelo Estreito de Malaca, através do Oceano Índico, pelo Canal do Suez e ao longo do Mediterrâneo, chegando finalmente à Islândia, que se encontra quase exatamente no lado oposto do planeta em relação à Austrália. A geologia da Islândia é extraordinariamente generosa
generosa em termos de energia geotérmica, e essa abundância faz do país um dos lugares economicamente mais sensatos do planeta para transformar óxido de alumínio bruto em metal refinado. A fundição é um processo que consome muita eletricidade, e quando essa eletricidade é essencialmente extraída do subsolo a um custo mínimo, toda a equação muda radicalmente em comparação com operações que dependem de carvão ou gás. Fornos imensos recebem milhares de toneladas de minério bruto e decompõem-no por eletrólise em alumínio puro. Quem já realizou uma experiência básica de eletrolise num laboratório escolar, fazendo passar corrente elétrica pela água para libertar hidrogênio e oxigênio, já compreende o princípio fundamental. A versão industrial substitui simplesmente a água por metal fundido e multiplica as necessidades energéticas por uma quantidade impressionante. Produzir uma única tonelada de alumínio refinado requer aproximadamente 15 megawatts-hora de eletricidade. Para tornar esse número concreto, representa energia suficiente para propulsar um Tesla Model 3 por mais de 100 mil quilômetros. Esta única fábrica processa mais de 1.000 toneladas por dia. A lógica de transportar matéria-prima para metade do mundo até a Islândia continua a fazer sentido porque a poupança de eletricidade na fase de refinamento supera os custos adicionais de transporte por um factor superior a 10. Quando a fundição termina, o metal líquido é vertido em moldes de lingotes, organizado em paletes e carregado de volta para o mesmo tipo de navio que trouxe o minério. Estes navios são concebidos para cargas secas a granel, mas os seus porões são efetivamente grandes espaços fechados. Se algo pode ser armazenado em segurança, pode viajar no seu interior. Os lingotes regressam pelo Canal do Suez e entram no Mar do Sul da China, com destino a Fangcheng, uma cidade industrial situada do outro lado da Baía, em frente a Hong Kong e Shenzhen, que ao longo dos anos se transformou num importante centro de distribuição de metais brutos, como cobre, aço e alumínio. Empresas como a Henan Aluminium Industrial Company compram lingotes diretamente às fundições e armazenam-nos em armazéns na margem oposta do rio, onde revendem o estoque bruto e também convertem parte dele em chapas e placas de liga metálica, oferecidas com uma margem modesta a clientes industriais em todo o sul da China. Parte deste comércio decorre através de redes de relacionamento consolidadas ao longo de anos, embora os compradores também possam pesquisar ofertas em plataformas como o Alibaba, desde que estejam dispostos a comprometer-se com uma encomenda mínima de 5 toneladas de cada vez. A Liga Islandesa de Grau 606 obtém ocasionalmente um preço ligeiramente superior ao de materiais comparáveis provenientes de outras origens, porque uma parte dos compradores valoriza genuinamente os controlos de qualidade europeus e o processo de produção mais limpo. A maioria dos compradores industriais é, no entanto, indiferente à proveniência, desde que o material cumpra as especificações técnicas, o que mantém o ambiente comercial entre vendedores e compradores extremamente competitivo. Uma vez fechado um acordo, 30 toneladas de barras cilíndricas de liga são carregadas numa barcaça e transportadas aproximadamente 1.000 quilômetros rio acima, pelo Rio das Pérolas, até uma instalação de maquinagem situada nos arredores de Nanning, uma cidade com quase 9 milhões de habitantes que a maioria das pessoas no Ocidente nunca ouviu mencionar e que é um pilar fundamental na fabricação das peças que produzem as peças que acabam por constituir os produtos que utiliza no dia a dia. Na fábrica, as barras são introduzidas em fresadoras que recortam um padrão semelhante a raios de roda, sendo depois cortadas ao longo do comprimento em centenas de engrenagens padronizadas. O alumínio não é o material mais resistente para este tipo de componente. O aço é significativamente mais durável, mas o seu peso reduzido e a facilidade com que pode ser moldado tornam-no numa escolha prática e popular sempre que as exigências mecânicas são modestas, como acontece nos eletrodomésticos básicos. As paletes com as engrenagens acabadas são enviadas de volta rio abaixo para um cliente que fez a encomenda em quantidade 4 semanas antes. Neste ponto, uma tonelada de terra não processada retirada do interior da Austrália foi transformada em 5.000 pequenas engrenagens de metal. O material em si não mudou fundamentalmente. Uma pequena quantidade de metais vestigiais foi adicionada para formar a liga, mas o valor
for sim, em estado bruto e não refinado, essa mesma tonelada de bauxite teria sido vendida na China por cerca de $75. As engrenagens em que foi convertida serão vendidas na mesma cidade por $5.000, um acréscimo de valor de aproximadamente 6.600%, e a viagem ainda não terminou. As engrenagens saem de Guangzhou num contentor de 20 pés e embarcam num navio de carga de curto curso para uma viagem de 2 dias até a cidade portuária de Haiphong, no Vietnã. À medida que a economia da China se tornou mais sofisticada e os seus custos laborais subiram, o país começou gradualmente a exportar o seu trabalho de montagem de menor margem para vizinhos mais baratos, espelhando essencialmente o processo pelo qual os fabricantes ocidentais externalizaram esse mesmo trabalho para a China. Em primeiro lugar, os trabalhadores industriais chineses desenvolveram uma real especialização em produção de elevado valor acrescentado, mas cidades como Guangzhou acarretam agora custos que empurram o trabalho de montagem manual simples para locais onde os salários são mais baixos. No Vietnã, os trabalhadores de linha de produção ganham aproximadamente 1/5 do que os seus equivalentes chineses receberiam algumas horas a norte. Esta diferença salarial é precisamente a razão pela qual empresas como a LG, Samsung, Bridgestone, Yazaki e Foxconn estabeleceram operações de grande escala na região. A proximidade com a China mantém as cadeias de abastecimento eficientes, enquanto o diferencial de custo preserva as margens de lucro. As engrenagens chegam a uma instalação mais pequena especializada em equipamentos básicos de consumo. Aí, trabalhadores montam manualmente as engrenagens de alumínio num motor elétrico. Essa unidade montada é depois combinada com engrenagens de plástico mais leves, uma correia de transmissão de borracha, uma fila de lâminas de corte de aço e selada dentro de uma carcaça de plástico moldado por injeção. Nenhum destes componentes foi fabricado nesta fábrica. Cada peça percorreu a sua própria versão do mesmo trajeto, do local de extração à refinaria, à oficina de maquinagem, ao fabricante de componentes, ao montador, antes de chegar à mesma bancada de trabalho ao mesmo tempo. Mesmo assim, o produto ainda não está pronto para a prateleira. O núcleo mecânico montado é enviado de volta à China para uma instalação que realiza acabamentos de marca branca para retalhistas de todo o mundo. O mesmo mecanismo interno acabará por ser embalado sob vários nomes de marca diferentes e a vários preços de retalho distintos. Um retalhista no mercado americano projeta a carcaça plástica exterior, escolhe as cores e o acabamento, e a fábrica produz as unidades acabadas em grandes lotes a um custo fixo por unidade acordado. As embalagens de cartão e a espuma de proteção provêm de um fornecedor na Tailândia. As unidades concluídas são paletizadas e carregadas em contentores de 40 pés, e um despachante aduaneiro terceiro gere toda a logística de colocar esses contentores em navios e fazê-los passar pela alfândega nas duas extremidades sem contratempos. Como uma trituradora de papel não é nem grande, nem perigosa, nem excepcionalmente pesada, os contentores podem seguir diretamente do porto de Los Angeles para uma instalação de distribuição da Amazon a pouca distância terra adentro. Os caminhões percorrem este troço continuamente, 24 horas por dia, no que o sector da logística designa por dryage. No centro de distribuição, os contentores são abertos, as unidades são separadas por referência e distribuídas por armazéns de expedição posicionados estrategicamente por todo o país, à espera em estoque do momento em que alguém imprime um botão à meia-noite. O que acabou de acompanhar foi um único fio dentro de um produto com 40 peças. Rastrear cada componente até a sua origem demoraria horas. Para um aparelho com milhares de componentes, demoraria consideravelmente mais. E estatisticamente esta máquina em particular será ligada aproximadamente 12 vezes antes de terminar num aterro sanitário. Apesar de tudo isso, circundou o globo várias vezes, porque esse é o caminho mais barato disponível da terra bruta ao produto acabado. A Austrália fornece o minério, a Islândia fornece a energia, a China fornece a capacidade industrial, o Vietnã fornece a mão de obra, os Estados Unidos fornecem a procura. Se este sistema interligado de vantagens comparativas melhorou genuinamente a vida no planeta, é uma questão que merece reflexão.
o que fez de forma inquestionável foi baixar os preços e colocar produtos ao alcance de quem antes nunca os poderia adquirir. Há 50 anos, um eletrodoméstico deste tipo seria comprado uma única vez, reparado com cuidado e passado de geração em geração. Hoje é uma compra esquecida, feita a meio do sono. Se existe uma invenção acima de todas as outras que tornou esta transformação possível, não foi a internet, nem o motor de combustão, nem o circuito integrado, foi a caixa.